Amados, a paz, vamos aqui atentar para a nossa terceira pergunta, que foi lançada em nosso quebra-cabeça da lição de número 12. A pergunta foi a seguinte: como Jeconias aparece na genealogia de Cristo, em Mateus capítulo 1, versos 11 e 12, se em Jeremias capítulo 22, versos 24 e 28 a 30, e em também Jeremias capítulo 36, verso 30, Deus determinou que nenhum descendente de Jeconias se assentaria no trono de Davi. Bom, aqui no versículo 11, vemos o seguinte, em Mateus capítulo 1, verso 11, e Josias gerou Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Versículo 12, depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel e Salatiel Zorobabel. Essa genealogia é a de Cristo, Mateus capítulo 1. Ok? Mateus capítulo 1. Vamos então a Jeremias capítulo 22, verso 24. Vivo eu, diz o Senhor, que ainda que Conias é um outro nome de Jeconias, filho de Jeoiaquim, rei de Judá, fosse o anel do selo na minha mão direita, contudo dali te arrancaria. Versos 28 até 30. É, pois, este homem Conias um ídolo desprezado e quebrado, ou um vaso de que ninguém se agrada? Por que razão foram arremessados fora? Ele e a sua geração, e arrojados para uma terra que não conhecem. Ó terra, 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 ouve a palavra do Senhor. Verso 30. Assim diz o Senhor, escrevei que este homem está privado de filhos, homem que não prosperará nos seus dias, porque nenhum da sua geração prosperará para se assentar no trono de Davi e reinar ainda em Judá. Capítulo 36, verso 30. Portanto, diz o Senhor acerca de Jeoiaquim, rei de Judá, não terá quem se assente sobre o trono de Davi e será lançado o seu cadáver ao calor do dia e à geada da noite. Perceba aqui o Jeoiaquim e também aqui no versículo 24, se não me engano, aparece Jeoiaquim. Perceba a linhagem. Ok? Bom, como explicar essa questão aí? Se a linhagem, então, ela é interrompida em Jeconias. Como Cristo, então, pode ser descendente, ter direito ao trono pela linhagem de José? Bom, o que é interessante é que Cristo não é da descendência de Jeconias de uma maneira biológica. Até porque uma coisa que a gente de repente não presta muita atenção é o seguinte. Perceba que a genealogia de Mateus, ela vem assim: Ezequias gerou Manassés, que gerou Amon, que gerou Josias, Abiúde gerou Eliaquim. Perceba sempre, fulano gerou fulano, fulano gerou fulano. Né? Aqui embaixo, Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus. Da qual, não é do qual, é da qual. Jesus é filho de Maria, biologicamente falando, e não de José. Tá? Não é dito que José gerou Jesus. A questão da geração para aqui em José. Ok? Então, primeiro, Jesus não é descendente de Jeconias biologicamente falando. Porque a questão do gerar é interrompida aqui em José. Tá? Marido de Maria, da qual nasceu Jesus. Ok? Na verdade, o que acontece? Eu vejo aqui uma ação do Espírito Santo nessa organização aqui. Certo? Então, eu creio que ele planejou todos esses versos para corroborar que a concepção de Jesus foi virginal. Né? Foi um milagre de Deus sem a parte de José. Afinal de contas, Cristo é a semente da mulher e não a semente do homem. Não é? Então, percebe que a ascendência biológica é por Maria e não por José. Senão o texto diria que José gerou Jesus. Tá ok? Então, na verdade, a gente até fala que Cristo tem direito real ao trono. Não tem esse negócio. É só para cada linhagem que tem aqui. Mas a Bíblia não fala isso. Tá? A Bíblia diz que Jesus é descendente de Davi segundo a carne. Segundo a carne. Então aqui tem dois problemas. Jeconias com a sua... não vamos chamar de maldição, mas... com a sua interrupção concernente ao trono, aqui no capítulo 22. E, além disso, mesmo que não fosse isso aqui,
José não é pai de Cristo biologicamente falando. Não é. Entende? Então, na verdade, não tem... Eu havia até perguntado para uma aluna da linha, eu havia perguntado, existe algum versículo bíblico que fala que Cristo é descendente de Davi pela linha de José? Direito ao trono, direito legal ao trono, como a gente costuma dizer? Não, não tem. Se tiver, aí é uma bela de uma contradição. Porém, nós temos, sim, da descendência de Davi, seguindo a linhagem de Maria, como nós vimos em alguns vídeos passados, em Romanos capítulo 1, verso 3, quando fala que segundo a carne é da descendência de Davi. Tá ok, amados? Então, a descendência de Jeconias, ela foi dita, inclusive, você não vê que nenhum descendente mesmo dele assumiu o trono. Isso aqui é só a linhagem dele, porque chegou até José. Entendeu? Mas nenhum desses rapaziada aqui foi rei. Dessa galera aqui não. Entendeu? Então, eu vejo uma estratégia de Deus para que todo mundo não venha contestar que o nascimento de Cristo foi virginal. Foi algo normal e sobrenatural. Tá ok? Então, na verdade, Cristo ele tem direito ao trono de modo incontestável, justamente pelo modo mais impossível de se acreditar. De um nascimento de uma mãe virgem e logicamente, pelo lado biológico, Cristo tem sim direito ao trono de Davi, não pela linhagem de Jeconias. Deixa eu até mostrar aqui um negócio aqui para vocês antes de encerrar o vídeo, que eu posso mostrar para vocês aqui. Perceba que, de acordo com a linhagem de Mateus, Cristo, ele é... Deixa eu ver onde é que está o versículo aqui. Perceba que o nome é de Salomão. Ok? Cristo não é descendente biológico de Salomão também. Ok? Não é. Ele é de Natã. Tá? Porque esse Natã aqui, ele é filho de Salomão, ele é irmão de Salomão. Davi gerou Salomão, perceba, e Natã, filho de Davi. Essa aqui é a linhagem sanguínea, a linhagem biológica de Cristo. Tá ok? Então, Cristo não poderia também ser da descendência de Salomão, porque lá na frente, porque Jeconias também é da linhagem de Salomão. Tá? Também é da linhagem de Salomão. Então, aqui numa linhagem real, vamos dizer assim, funciona. Mas por direito mesmo, de modo incontestável, segue-se a linhagem biológica. Tá ok? Justamente para deixar de uma maneira irrefutável que o nascimento de Cristo foi virginal, tá? E que pela linhagem de Maria, Cristo tem sim direito ao trono, porque nós já vimos já em outros vídeos que Maria também é da linhagem de Davi. Tá ok, amados? Que Deus possa abençoar a todos. Qualquer dúvida aí, nós estamos atendendo em nosso zap e nosso e-mail. Fica na paz. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.